Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1 e nós vamos ler os versículos de 18 a 25. Mateus 1, de 18 a 25. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Iniciemos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale com o teu povo, que o Senhor fale com todos aqueles que estarão sendo alcançados por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com ousadia, com unção, com graça, com poder, com autoridade. Ó Deus, com clareza, para que o teu povo seja edificado. Nos livra de um discurso religioso e nos concede ouvir a tua voz mediante a exposição da tua palavra, pois nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, uma das marcas da igreja verdadeira é que ela se fundamenta exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Essa é a principal marca de uma verdadeira igreja. Ela tem a sua vida, ela tem o seu credo, ela tem a sua doutrina, ela tem os seus dogmas fundamentados nas Escrituras Sagradas. Recentemente ouvimos de um líder religioso a permissão para que os seus sacerdotes possam abençoar as uniões homoafetivas. É uma decisão totalmente contrária à Escritura Sagrada, sem fundamento na palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós respeitamos todas as orientações sexuais. Contudo, queridos, uma coisa é respeitar e a outra coisa é concordar. Uma coisa é você considerar o ser humano na sua dignidade, no respeito às suas opções e orientações. Mas outra coisa é negar o que diz a palavra do Senhor, e a palavra de Deus é muito clara quando Deus diz que o homem deitar com outro homem, isso é abominação, valendo para homem, valendo para mulher. Meus amados, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, deve ser nossa única regra de fé e prática. O verdadeiro discípulo de Cristo procura fundamentar sua fé somente nas Escrituras Sagradas.
E tudo aquilo que qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer líder religioso se manifestar contrário à Escritura Sagrada, você tem de Deus a autoridade para rejeitar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque o fundamento da fé cristã tem que ser a palavra de Deus. Amém, amados? O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo procura fundamentar sua fé somente nas Escrituras Sagradas. O verdadeiro discípulo de Cristo deve ter a sua conduta de vida exclusivamente pautada pela palavra de Deus. Meus amados, nós estamos comemorando o Natal e fico muito feliz de você ter aceito o convite para estar aqui nessa noite. Mas aqui há uma pergunta muito importante que nós temos que considerar. O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre o nascimento de Jesus? O que é que as Escrituras Sagradas falam acerca do Natal? Quais são as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas? E é por isso que eu quero meditar com esse tema, sobre esse tema nessa noite. As verdades do Natal. Qual o tema do nosso sermão, todos? Só as mulheres, nosso tema é? Os homens? Agora todos juntos, qual é o nosso tema? As verdades do Natal. Nós queremos considerar nesse texto que nós lemos, 3 verdades. Primeira coisa que nós encontramos nesse texto sagrado, queridos, é a verdade de que a concepção de Jesus foi sobrenatural, foi obra do Espírito Santo. E eu gostaria que você repetisse comigo: a concepção de Jesus foi sobrenatural. Todos? A concepção de Jesus foi sobrenatural. Versículo 18, leamos mais uma vez. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Deixa esse texto aí na tela, porque nós queremos analisar esse versículo e vamos procurar aqui descobrir as verdades que estão explícitas nesse versículo. Primeira verdade: o texto diz que Maria é a mãe de Jesus Cristo. Todos comigo? Maria é a mãe de Jesus Cristo. Olha o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe. Isso é claro, é óbvio, está revelado nas Escrituras Sagradas. Mas o que é que a palavra de Deus diz acerca de Maria, além dela ser a mãe de Jesus? A Bíblia diz, queridos, que Maria foi a escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus. Ela teve esse privilégio maravilhoso e glorioso de ser a mãe do Redentor. Bendita és tu entre as mulheres, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Maria foi o maior exemplo de vida dedicada a Deus, uma vida de santidade, de pureza, de humildade, de fé e de obediência. Meus amados, Maria cumpriu sua missão com fidelidade. Você não encontra Maria fazendo grandes discursos ou operando algum milagre, mas você encontra Maria expressando a maior, a mais profunda e libertadora exortação cristã. Em João capítulo 2, versículo 5, está escrito: então ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a mensagem de Maria. Essa é a mensagem poderosa da mãe do Redentor. Essa é a mensagem daquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Façam tudo o que Jesus mandar. Maria não traz para si o protagonismo,
ela remete para Jesus como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria reconhece humildemente o seu lugar na história, ser a mãe do Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda verdade, queridos, o texto diz que Maria estava, o que é que diz? Qual é a palavra aí? Maria estava desposada. Olha o texto. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria sua mãe, todos desposada com José. A palavra desposada se refere ao estado de uma pessoa que está comprometida em casamento, mas ainda não consumou o casamento através da cerimônia de casamento ou da coabitação. É um período em que um homem e uma mulher concordam em se casar e fazem um compromisso um com o outro, mas ainda não se tornaram oficialmente marido e mulher. Amados, essa condição de Maria e José era tão séria que corresponde um pouco ao nosso noivado, mas bem diferente, que o noivado de hoje você acaba a hora que quer, sem dar satisfação a ninguém e ponto final. O noivado, no aspecto dessa cultura, era algo sério, que só poderia acontecer através de divórcio. E quando nós encontramos essa afirmação de que ela estava despojada com José, isso significa que Maria era ainda uma mulher virgem. Ela não tinha coabitado com José, ainda não tinha se consumado o casamento, nem oficialmente e nem fisicamente. E a terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que o texto diz que Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Versículo 18, vamos ler todos eles mais uma vez. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, todos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi uma obra sobrenatural. Foi o Espírito Santo o autor dessa concepção. Foi por meio do Espírito Santo que a gestação foi milagrosamente realizada. Jesus, meus amados irmãos, para termos uma ideia, no aspecto mais realista da coisa, começou a vida humana, a sua vida humana, como um zigoto. E em termos biológicos, o zigoto é a primeira etapa do desenvolvimento de um novo organismo. E o tamanho de um zigoto é aproximadamente do tamanho de um grão de areia. Dá para a gente imaginar o que significa isso? Jesus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, por amor a nós, se fez do tamanho de um grão de areia. Depois do milagre da concepção, Jesus cumpriu todo o processo de desenvolvimento humano normalmente. Amados, a concepção virginal, por obra do Espírito Santo, prova 3 grandes verdades da fé cristã. Primeiro, prova a divindade de Jesus Cristo. Foi obra do Espírito Santo. Jesus foi concebido por obra sobrenatural de Deus, do Espírito. Isso prova que Ele é Deus, nasceu como Deus. Se Jesus tivesse nascido de uma concepção normal, não haveria nada de divino na natureza de Jesus Cristo. Mas Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Jesus é Deus.
E eu gostaria que a igreja dissesse isso: Jesus é Deus. Todos, Jesus é Deus. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. A segunda prova, queridos, se trata da impecabilidade de Jesus. Jesus nasceu sem pecado. Se Jesus tivesse nascido de José e Maria, Jesus teria nascido como um pecador, como todos nós nascemos, e nascemos em pecado, e por isso condenados. Mas Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa da qual nós herdamos dos nossos pais. E a terceira prova que nós encontramos nesse texto é a natureza humana de Jesus. Jesus nasceu de Maria. No nascimento de Jesus tem o DNA de Maria, tem a natureza humana em plenitude. E é por isso que nós dizemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Amém, amados? Essa é uma doutrina extraordinária e maravilhosa, que se aplica de maneira prática nas nossas vidas, porque Jesus, como Deus, representa Deus diante dos homens, e como homem representa os homens diante de Deus. Jesus 100% Deus, 100% homem. Vamos afirmar isso todos? Jesus 100% Deus e 100% homem. Mas vamos ponderar um pouquinho agora sobre a situação de José. No nascimento de Jesus, a gente fala tanto de Maria e José. Queridos, José assumiu um compromisso público de casamento com Maria. Eles eram noivos, e naquela concepção que já falamos, coisa séria o noivado. Noivado naquele tempo e cultura só podia ser dissolvido através do divórcio. Ele estava prometido, comprometido. A palavra de homem estava empenhada publicamente, e de repente Maria aparece grávida. Veja que coisa terrível isso. Versículo 19, leamos. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Na mente de José, amados, só tinha duas possibilidades. Ele estava comprometido, a noiva aparece grávida, só tem duas opções na mente dele: deixá-la secretamente ou entregá-la para ser apredejada. E José, sendo um homem piedoso, justo, temente a Deus, ele decide deixá-la secretamente. Na mente de José só tinha duas opções, mas Deus tinha uma terceira opção. Amém? Diante de qualquer decisão, meus amados, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Na mente de José só tinha duas possibilidades, mas Deus tinha uma terceira opção, e Deus mandou José se casar com Maria. Versículo 20, leamos todos. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meu querido irmãos, Deus tem a saída para todos nós. José era um homem temente a Deus, a sua decisão foi baseada nesse temor. Versículo 24, leamos. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. E aqui nós temos duas lições importantes. A primeira, José decidiu obedecer a Deus. Olha o texto que aqui diz: fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. A verdadeira marca do Filho de Deus é a obediência. A sua vida se fundamenta na palavra e ele obedece essa palavra. A segunda verdade é que José decidiu cumprir o contrato de casamento. No final do versículo 24, recebeu sua
mulher, ele decidiu concretizar o casamento, não expondo a Maria a qualquer tipo de vexame ou acusação. E no versículo 25 nós encontramos: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de... Deixa esse versículo aí na tela, o versículo 25. Meus amados, nesse versículo nós encontramos 3 verdades. Primeiro, José tinha consciência de que o menino no ventre de Maria era o Messias prometido. Amém? Ele foi persuadido pelo anjo do Senhor. Segundo, José tem uma atitude de santa reverência. Ele não coabitou com Maria até o nascimento de Jesus. Olha o que o texto diz: contudo não a conheceu. A terceira verdade é que José, após o nascimento de Jesus, coabitou com Maria como uma família santa e temente a Deus. Versículo 25: contudo não há... Todos, por favor, queridos, olha para o texto, leia comigo. Nós temos que fundamentar a nossa crença na palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz: enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E depois que deu à luz, é natural que ela tenha tido uma vida conjugal normal. Alguns defendem a perpétua virgindade de Maria, mas o texto sagrado é claro: não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. A maternidade em nada diminui a santidade de Maria. Amém, amados? A vida conjugal normal em nada diminui o valor e a importância dessa mulher de Deus chamada Maria. Amém, amados? E a palavra do Senhor é claro em Mateus 13, versículos 55 e 56. Ouça o que diz a palavra do Senhor, ouça o que diz a Escritura Sagrada, ouça o que diz a verdade divina. Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Aqui Jesus está em Nazaré, na cidade que ele foi criado, que ele cresceu. Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, ou Judá? Versículo 56. Não vive entre nós todas as suas irmãs, donde lhe vem tudo isso? A Bíblia é clara, e eu quero repetir: a maternidade em nada diminui a santidade dessa extraordinária mulher. Amém? As verdades do Natal. Primeira verdade: a concepção de Jesus foi sobrenatural. Segunda verdade: Jesus nasceu com a missão de redimir seu povo dos seus pecados. Versículo 21, toda a igreja, leiam. Eita, a fila acabou, os irmãos não leram. Versículo 21, meu querido, bota aí. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quantos podem dizer glória a Deus? O nome Jesus, queridos, é a forma grega do nome hebraico Yeshua, e significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação. O nome Jesus declara explicitamente sua missão. E qual é a missão de Jesus? Salvar as pessoas de seus pecados. Volto a perguntar: qual é a missão de Jesus? Salvar as pessoas de seus pecados.
Nós estamos comemorando o Natal, meus amados, glória a Deus por isso. E a palavra Natal tem origem no termo latino Natali Domini, que literalmente significa nascimento do Senhor. Meus queridos, todos nós estamos acostumados a dizer isso. O Natal é a comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos afirmar isso todos. O Natal é a comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Veja aí o início do versículo 8. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. O texto é claro, queridos. O nascimento de quem? Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, Jesus, o prometido, Jesus, o Messias, aquele que foi prometido e profetizado em Gênesis. Da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus nasceu com uma missão bem específica e definida: salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui eu quero considerar mais 3 verdades. O tema é as verdades do Natal. Mais 3 verdades. Primeira, Jesus salva da condenação do pecado. A missão de Jesus é salvar. E Jesus salva da condenação do pecado. Vamos repetir essa palavra: condenação do pecado. Todos? Da condenação do pecado. O pecado trouxe condenação eterna para o homem. E Jesus nasceu para livrar o homem dessa condenação. Para isso, Jesus teve que viver entre nós sem pecado e morrer em uma cruz para pagar a nossa dívida diante de Deus. Jesus pagou a sua dívida com o seu precioso sangue. A dívida que nos condenava, ela foi paga por Jesus. É esse o anúncio das boas novas. Os anjos proclamaram: eis que vos trago boa notícia. A boa nova é que hoje na cidade de Davi nasceu Jesus, o Salvador. E a mensagem é essa, querido: é que a sua dívida que lhe condenava eternamente foi paga com o precioso sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A dívida foi paga. A nossa dívida foi paga. A condenação, ela pode ser tirada e eliminada, porque a dívida foi paga. E para receber a salvação da condenação eterna, você precisa crer e confessar que Jesus é o Cristo. Você precisa receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição, queridos, é que Jesus salva do poder do pecado. Primeiro, Jesus salva da condenação do pecado. Segundo, Jesus salva do poder do pecado. Sem Cristo, vou repetir, sem Cristo, o homem é escravo do pecado. João 8:34 está escrito: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos libertos, não só da condenação do pecado, como também do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. É isso que diz Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça, e sim da graça. Mas há uma terceira verdade, queridos: Jesus, aquele que salva da condenação do poder, mas também salva da presença do pecado. Jesus salva de quê, irmãos? Da presença do pecado. Um dia Jesus voltará a segunda vez. Você crê nisso? Quando ele voltar, meus amados, 3 coisas acontecerão. Vai acontecer muitas coisas, mas eu quero destacar 3. A primeira: os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos se ajuntarão com os ressuscitados, e todos serão arrebatados.
Amém? Isso não é glorioso? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos se ajuntarão aos ressuscitados, e todos serão arrebatados. Segunda verdade: Jesus nos conduzirá ao seu reino eterno e habitará para sempre com eles. Terceiro, o pecado será totalmente banido do paraíso celestial, e será impossível aos filhos de Deus cometerem qualquer pecado contra a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o motivo de toda a desgraça, de toda a miséria, da morte, enfermidade, separações, doenças, tragédias, tudo isso está na fonte do pecado. Mas um dia, quando o Senhor nos levar para o paraíso celestial, não haverá presença do pecado, não haverá possibilidade de pecado, não haverá possibilidade de transgredirmos a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós esperamos por esse glorioso dia. O que nos deve fortalecer e animar é que um dia estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. A vida de Jesus, e na vida de Jesus, querido, nós encontramos três símbolos importantes. Primeiro, o trono, a majestade e a cruz. O trono, a manjedoura e a cruz. Quais são os três símbolos? Mais uma vez, o trono, a manjedoura e a cruz. Jesus deixou o seu trono de glória e assumiu a natureza humana, nascendo em uma manjedoura. Morreu em uma cruz de madeira, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, onde voltou a se sentar em seu trono de glória. Meus amados, tanto a manjedoura como a cruz são símbolos passageiros e transitórios, mas o trono é o símbolo eterno. O trono é o devido lugar de Jesus. O trono é o lugar onde Jesus reinará sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. O lugar de Jesus é no trono, e do trono ele virá segunda vez, não para ser martirizado ou humilhado, mas para ser reconhecido e glorificado por todos, porque todos dobrarão o seu joelho e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As verdades do Natal. Primeira verdade, a concepção de Jesus foi sobrenatural. A segunda verdade, Jesus nasceu com a missão de redimir seu povo de seus pecados. E a terceira e última verdade, Jesus nasceu em cumprimento à palavra de Deus. Versículo 22 e 23. Todos, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus amados, tudo o que diz respeito à vida de Jesus foi profetizado e tudo se cumpriu. No Velho Testamento foi profetizado sobre o seu nascimento, através de uma virgem, na cidade de Belém, descendente de Davi. Tudo se cumpriu. No Velho Testamento foi profetizado sobre a vida de Jesus. Ele seria cheio do Espírito Santo, curaria os enfermos, expulsaria os demônios, ensinaria as verdades de Deus. Tudo se cumpriu. No Velho Testamento foi profetizado sobre a morte de Jesus. Seria traspassado, pregos seriam colocados nas suas mãos, nos seus pés, seria crucificado, seria morto e sepultado. Tudo se cumpriu.
No Velho Testamento foi profetizado sobre a ressurreição de Jesus, no Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O próprio Jesus profetizou sobre a sua vida. Ele disse que voltaria para o Pai e que ele seria recebido em glória. Tudo se cumpriu. No Novo Testamento foi profetizado sobre a glória de Jesus, e a profecia é: Jesus virá segunda vez. Tudo se cumpriu até agora, mas ele não vai vir segunda vez não. Vai cumprir não. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Vai cumprir, aleluia. Jesus voltará segunda vez. Aquele que cumpriu todas as profecias acerca de Jesus cumprirá as profecias que ainda restarão cumprir. Jesus vai voltar a segunda vez. Ele levará o seu povo para a glória celestial. Qual a razão para não cumprir, se tudo ele cumpriu? Esta palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele habitará com o seu povo. Meus amados, no paraíso terreno, Deus visitava o povo, os seus filhos, Adão e Eva. Mas no paraíso celestial, Deus habitará com o seu povo. Isso vai se cumprir? Tudo se cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos comemorando o nascimento de Jesus, o cumprimento da palavra de Deus. Ao olharmos para o passado, podemos ter confiança de que as profecias futuras todas se cumprirão. Todas se cumprirão. O Deus que prometeu, cumpriu. E o que ainda está para cumprir, Ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de tudo isso, a equipe de louvor, nós devemos alegrar o nosso coração. Amém, amados? Jesus nasceu. Os anjos proclamaram isso. Vos trago alegria de grande salvação. Esse nascimento é motivo de alegria, queridos. Às vezes a gente diz: Jesus, coitadinho, nasceu numa manjedoura. Coitadinho nada, ele nasceu na manjedoura por decreto e determinação de Deus, porque Deus tinha um propósito de Jesus ter nascido na manjedoura. Não existe nenhum acaso no reino de Deus. Precisamos alegrar o nosso coração. Amém, amado? Alegre o seu coração. Tenha confiança nas promessas de Deus. Ele cumpriu, Ele cumprirá. Seja firme e atuante na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. Amados, todas as bênçãos de Deus, todas as promessas divinas, todas as ações dos céus, todas as coisas se dão pela graça bendita de Deus. É pela graça, queridos, que nós podemos celebrar o nascimento de Jesus. É pela graça que nós podemos jubilar, ter esperança, ter confiança, ter fé de que as profecias que ainda resta se cumprir, se cumprirão todas elas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.